Boa noite, bom estar aqui com você. Você já deu boa noite para a pessoa que está atrás de você? Duvido que não, certo? Você deu boa noite só para a pessoa que está do seu lado. Mas nós temos que, nos confraternizar, quebrar o gelo. Agora que você já deu boa noite, os jovens já saíram, certo? Se você quiser sair também, se você é jovem. Mas abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, e vamos ler uma passagem importante da Bíblia. Nós temos alguns visitantes hoje aqui. Eu acho que o Ulisses está aqui, tá? Ulisses? O Mateus, sim, a esposa está aqui, é a Márcia está aqui. O Ulisses foi levar o Mateus e são pessoas que nós conhecemos numa terça-feira, moram em Walnut Creek, e quem sabe possam estar na célula que nós temos para aquele lado. Mas é um prazer ter vocês aqui. Eles vieram para a conferência do Wander, mas encontraram com uma das nossas, Daiane, parece, ou outra menina da nossa igreja, uma senhora, jovem senhora, e hoje vieram à nossa igreja e nós estamos felizes. Teve alguém que falou assim: pastor, tem outro visitante. Você tem uma Larissa visitante? Mariana, cadê Mariana? Mariana, um prazer, viu? Mariana, você é de Goiânia? São Paulo? São Paulo, então, prazer todo nosso. Por isso que ela ficou excited lá com as visitantes. Acharam a palavra? Marcos capítulo 4. Você tem o seu iPad, a sua Bíblia. Eu gosto tanto, queridos, a Mariana está aqui, o Ulisses mais a esposa, uma lembrança para vocês da igreja. Isso aí, essa caneta é mágica. Quando você recebe, você volta, certo? Você fica escrevendo um negócio que dá lá, certo? Que a gente ora aí, você acaba voltando, gostando da igreja. Diz assim a palavra de Deus: assentados como os irmãos estão, uma palavra conhecida. Eu acho que você já deve ter escutado alguma coisa sobre esse texto, mas eu tenho certeza que hoje o que eu vou falar você ainda não sabe. Diz assim: Jesus falando aos seus discípulos no capítulo número 35. Naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, dessa vez com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Os discípulos, cheios de medo, disseram uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui na tua casa nessa noite, que parece tarde. Nós viemos aqui, ó Deus, claro que é para encontrar também com os nossos irmãos, mas nós estamos aqui para receber do Senhor, através do Espírito Santo, através da minha pessoa como instrumento hoje, a palavra que irá nos ensinar e nos encher. Nós queremos, ó Deus, nessa noite em particular, que o Senhor tire coisas desse texto, através do Espírito Santo, nos mostre com clareza, até mesmo coisas que não foram escritas aqui, para que a tua igreja possa sair daqui diferente da forma que entrou. E eu tenho certeza que essa mensagem servirá para cada pessoa que aqui está. Porque, Senhor, eu a escrevi, mas foi o Senhor que a ditou.
E nós cremos que o Teu Espírito Santo vai falar aos corações das pessoas. Nós Te louvamos, ó Deus, pela mensagem de hoje cedo, o culto de hoje pela manhã, e agora por esse culto hoje à noite. Colocamos nossos adolescentes nas Tuas mãos, que estão lá embaixo recebendo a palavra, e colocamos as nossas crianças, os professores, que receberão também as palavras deles, na língua deles. Nós Te louvamos por essa igreja, nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Presta atenção. Quantos de vocês têm passado por tribulações? Quantos de vocês têm passado por tormentas? Quantos de vocês têm passado por tempestades? Eu não vou pregar o mesmo sermão, porque eu falei isso hoje pela manhã. Eu preguei um sermão que eu preguei na terça-feira, sobre segura na mão de Deus. Porque o Wander estava aqui a semana passada, e a gente escutou muitos relatos de pessoas da nossa igreja que estão passando por problemas. Por tempestades que chegam sem nem mesmo avisar. Gigantes que, como tem dito e nós temos ouvido, pastor, eu tenho matado, não é, pastor Wallace? Tenho matado um gigante todos os dias. Querido, se você tem matado um gigante todos os dias, dê um glória a Deus, sabe por quê? Porque eu tenho matado vários deles. Eu tenho pedido para os gigantes fazerem fila, porque não está dando para derrubar todo mundo de uma vez só. De tantos problemas, de tantas tribulações. Mas a gente não perde a graça nem o ânimo, porque quem está na nossa condução da nossa vida é Jesus Cristo, amém? Mas são muitos. No final do ano de 2014, gigantes apareceram e a gente derrubou todos eles. O ano de 2015, não é que eu quero chegar para você e desanimar você, não. Mas o ano de 2015, ele está parecendo um ano de muitos gigantes, onde nós vamos ter muitas tempestades. Nós podemos ver, porque somos ligados ao Brasil, quer você queira, quer não queira, você está aqui, mas os seus parentes estão lá. E eles estão passando por tormentas, por incertezas, por tempestades, e isso nos atinge aqui. A economia do Brasil estando bem, nós estamos bem. A economia do Brasil estando mal, nós estamos mal. Por quê? Porque nós estamos ligados a tudo isso. Tudo que acontece no mundo hoje, infelizmente, por causa da globalização, por causa dessa interação que nós estamos vivendo hoje, a coisa acontece lá no Nepal, pela manhã, nós já sabemos aqui no mesmo minuto. Tudo isso interfere em nossas vidas. Então todos nós, no final do ano de 2014, no começo do ano de 2015, temos enfrentado lutas, temos passado por tempestades, certo? E temos enfrentado gigantes. Tudo isso tem acontecido conosco. Tem membros da nossa igreja que estão enfrentando situações na justiça. Tem membros da nossa igreja que estão enfrentando situações na área da saúde. Tem membros da nossa igreja que estão enfrentando diversas situações. Não é só para que você não fique olhando só para a sua vida e pensando que só você está sofrendo. Segunda-feira, eu acordei, segunda-feira passada, eu tinha vindo de férias, de uma semana de férias, fui relaxar. Mas quando chegou na segunda-feira, querido, não tem coisa pior do que na segunda-feira você checar a sua caixa de mensagem e receber um telefonema da imigração. Não é fácil. Ainda mais um pastor que está dentro de uma igreja em que nem todos, graças a Deus, isso mudou e muito na nossa igreja. 2001 veio uma lei, nós entramos nessa lei de cabeça e hoje 89% da nossa igreja é legal no país. Amém, queridos? Isso, porque na hora que você pega o documento, certo? Você não fala mais amém, mas quando você não tinha, você dava glória a Deus. Graças a Deus, 89% da nossa igreja não é a mais ilegal nesse país. Amém, igreja? Isso. Glória a Deus. E muitos vão pegar e vão se tornar legais agora nesse próximo ano, talvez no ano de 2016. Amém por isso. Então você acorda na segunda-feira, uma agente da imigração te ligando. E aí eu ligo para ela de volta, porque em imigração você não pode esperar. E aí ela chega para você e eu falo para ela assim, olha, eu estou recebendo um guest, eu estou recebendo um convidado. E infelizmente não dá para encontrar com você essa semana. Eu falo, mas eu quero encontrar com o senhor essa semana.
Eu falo, então quando é que você pode encontrar? Ela falou assim, o senhor escolhe. Eu falei, na sexta-feira. Ela falou, na quarta. Porque eles são tupetudos, esse pessoal da imigração. E aí na quarta-feira eu estava aqui, com o pastor Wander de Tiracolo, Andréia. Nós gastamos 3 horas, não com uma agente, mas vieram 2 agentes. Uma undercover que era brasileira. E que já esteve na nossa igreja várias vezes. Eu a conheci e eu cheguei a ela e disse, se você é brasileira? Ela disse, não sou brasileira. Mas pelo sotaque, pela forma dela se pronunciar, dela agir, eu vi que ela é brasileira. Só que eu não vou arrumar um problema com uma agente da imigração. Então, na segunda-feira foi isso. Na quinta-feira, minha filha estava já na operação, no médico, no CAIS, às 6h30 da manhã. Na sexta-feira, nós estávamos em casa, recebemos uma notícia que a Julie Joy tinha ido também para o médico e naquele momento eu tinha acabado de ser internada e passa por uma intervenção cirúrgica. Tudo isso aconteceu essa semana. Fora isso, outras coisas. Os gigantes, eles não param. Os gigantes, eles aparecem. Hoje eu cheguei na igreja, aí recebi a notícia que a avó de uma das nossas irmãs estava boazinha indo para a cozinha, caiu e morreu. Estava numa festa hoje, à tarde, um brasileiro chega para mim e diz assim, pastor, o senhor ficou sabendo do filho do fulano de tal que eu conheço? Eu falei, não, mas se suicidou na quinta-feira. Ele liga de 17 anos, um menino, ele liga para, o pai sai para levar a mãe no médico, e aí ele liga para a namorada e diz, eu estou me suicidando agora. A namorada liga para o pai e o pai liga para o vizinho chegou tarde demais, o menino estava enforcado na garagem. E agora, essa segunda-feira eu vou visitar os pais, porque o menino teve morte cerebral, mas o coração ainda está batendo. E eu vou visitar essa família que está passando por essa desgraça na vida. Gigantes, tempestades que nós atravessamos, e não somente nós, mas todas as pessoas que estão na nossa frente. Precisamos saber como lidar com as nossas tempestades. Não podemos ficar sem as informações, certo? Para quando elas chegarem, a gente saber o que fazer. Foi por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, para que você pegue alguma coisa na sua vida, certo? Para que quando ela aparecer, você passar talvez de uma forma melhor. Eu não sei se isso pode acontecer. Tempestade é tempestade, lutas são lutas, gigantes são gigantes, mas hoje eu quero dizer para você que você veio aqui para aprender um pouco com as tempestades. Agora, querido, eu gostaria que você prestasse atenção e que você botasse na sua mente uma coisa. Você não veio aqui hoje e não vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, com uma mensagem negativa na sua mente. Você pode ter certeza que tudo que eu vou falar sobre tempestade aqui, no final, no último momento, certo? Você vai ver a solução para como você lidar com elas e sair delas. Amém, igreja? Então, tenha paciência, porque talvez você vai receber aqui, certo? Péssimas notícias. Talvez eu vou falar de coisas que não por 20 minutos, que você não vai querer, como é que se diz, nem ouvir. Mas eu preciso preparar você. Eu preciso preparar o exército do Senhor que está aqui nessa igreja, porque nós precisamos enfrentar ou vamos passar por isso. Então gostaria que você mergulhasse comigo nessa história. Quando nós falamos de tempestade, nós pensamos que o próprio Jesus nunca passou por tempestades. Mas a história fala e conta que Jesus, ele estava no mesmo barco que os discípulos. E se você pegar a história, e você talvez vai lembrar de um texto em que Jesus chega para os seus discípulos, o texto que eu usei hoje pela manhã, e ele chega para os seus discípulos e fala o seguinte: vocês vão atravessar agora o mar, e eu encontro com vocês mais tarde. Mas nessa ocasião aqui, Jesus estava com eles no barco. Então, como aconteceu a tempestade na vida de Jesus? Da mesma forma que acontece na sua vida. Jesus acordou, falou com seus discípulos, escovou o dente dele, tomou um cafezinho feito, talvez coado por Pedro. Ele estava ali, certo, à beira do mar da Galileia.
E quando Jesus estava à beira do mar da Galileia, sempre tinha pessoas, e Jesus era o mestre, e ele começa a ensinar a palavra de Deus. Começa a falar para os seus discípulos, porque ele queria atingir aqueles 12 discípulos, ele queria preparar aqueles 12 discípulos, e naquele momento ele começa a ensinar. E aí as pessoas começaram a chegar. E quando eles viram Jesus, e foram chegando mais pessoas, até que formou-se uma multidão em volta de Jesus. E Jesus se viu num momento, talvez, certo, de desconforto. Ele chega para Pedro e fala: Pedro, prepara um barco, porque a multidão me aperta e eu não tenho como ensinar vocês. E aí diz a palavra de Deus que Pedro, os 11 discípulos e mais Jesus ficaram no barco, e Jesus ensinando os seus discípulos e a multidão ouvindo aquilo que Jesus estava ensinando. E aí diz que Jesus ensinava e as pessoas se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus. Mas chega, diz a palavra de Deus, de tardezinha, depois de um dia todo de trabalho, Jesus chega para os seus discípulos e fala para os seus discípulos o seguinte: aqui o trabalho já foi feito, vamos passar para um outro lado. Ele disse que eles entraram no barco, eles estavam no barco, saíram remando, e muitos barcos foram com eles. É importante que você coloque isso na sua mente também. Havia outras pessoas passando, e iriam passar pela mesma tempestade que Jesus passou. Nunca a gente passa pela tempestade sozinha. No tempo em que você está passando, você crê nisso, outras pessoas estão passando também. Seja qual for o tipo de tempestade, outras pessoas com certeza estarão passando. E diz no verso número 37 que eles estavam conversando, remando, batendo papo, tudo estava indo muito bem. E a primeira palavra que você vê no verso número 17 é: de repente começou a soprar. O quê? Um vento. De repente começou tudo na vida de Jesus. De repente soprou um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com força por cima do barco. Não é assim a sua tempestade? Foi assim a tempestade de Jesus. Foi assim a tempestade do pastor João. Foi assim a tempestade de Marlene. Foi assim a tempestade, certo, de Lília. Começa, queridos, com uma chuva bem fina. De repente você está no meio de um temporal. Sempre são assim as tempestades, certo? Uma simples visita de rotina no médico passa a ser uma internação de 3 ou 4 dias. O pai sai para levar a mãe no médico, quando volta o filho está morto. É assim que começam as tempestades. Uma dor de barriga, como aconteceu com a Julie Joy, sentiu uma dor, um desconforto no seu ventre, de repente foi submetida a uma cirurgia. E assim as coisas acontecem. O que era uma briga se torna uma separação definitiva. E o que era uma demissão, como outra qualquer, como muitas vezes a gente faz, um processo de trabalho. Tempestades são assim. O que podemos aprender com as tempestades? Você que tem um caderno, anota. Você que quer guardar no seu coração, ou você que quer botar na sua mente, anota, porque o que eu vou falar é importante para você. Em primeiro lugar, o que podemos aprender com as tempestades? Elas são inevitáveis. Poxa, pastor, inevitáveis, não tem jeito da gente dar uma volta, não tem jeito da gente sair por outro lado. A gente dá para ver as nuvens, a gente corre. Não, querido, as tempestades, elas são inevitáveis. Diz o texto: de repente começou a soprar. Os discípulos estavam todos no barco com Jesus. Jesus estava dormindo. Dessa vez não ia dar nada errado. Da outra vez deu errado porque Jesus não estava no barco. Mas dessa vez Jesus estava. Então os discípulos estavam seguros, donos de si. Todos os que estavam ali eram marinheiros, navegadores, conhecia palmo a palmo do mar da Galileia, mas diz a palavra de Deus que a tempestade veio e dominou o barco, dominou a vida daqueles discípulos, até no momento que eles chegaram e disseram para ele o seguinte: mestre, nós vamos morrer, não te importas com isso? E ali, querido, continuou, talvez a gente não vê no texto, mas o desespero daqueles discípulos. Por quê? Porque eles estavam na tempestade.
As tempestades, elas são inevitáveis. Então preste atenção. Vocês estão preparados? A pergunta é, para dias ruins? A gente se prepara para um monte de coisa. Mas a gente não se prepara para o dia ruim. É bom que você se prepare. Porque, infelizmente, as tempestades, elas são inevitáveis. Se você ainda não está passando, você pode passar. Elas existem e estão na casa do lado, mas um dia ela vai passar na sua casa. Eu lembro do meu vizinho, quando houve, em 2009, aquele corre-corre das perdas das casas. Meu vizinho, ele era da Nigéria, ele estava muito feliz, porque ele tinha conseguido comprar a casa dele. E ali, em 2009, estava tendo aquele low modification, e ele estava tentando, e de repente ele recebe uma carta de um prazo de 90 dias para ele sair da casa. O banco não quis negociação, e ele perdeu a sua casa. E eu lembro, querido, como se fosse hoje. Eu cheguei para a Andréia e falei assim, Andréia, nós temos que orar, porque a tempestade já atingiu a casa do vizinho do lado. Depois atingiu a casa do vizinho da esquerda. Depois atingiu a tempestade do vizinho da direita. O nosso neighborhood é praticamente todos novos. Tem uns 3 da minha época. Porque as tempestades, queridos, são assim. Talvez por misericórdia de Deus ainda estou lá. Conseguimos fazer isso, mas também recebemos, nós estávamos de férias no Hawaii, recebemos uma carta, eu estava no Hawaii com o Wander e com o pastor William, e tínhamos recebido já uma carta de despejo de 3 meses. E ali eu comecei a orar e pedir para Deus, Deus, eu não posso perder minha casa. A minha casa é um lugar onde nós nos reunimos, é a segunda igreja, nós fazemos encontro, o encontro com os novos. E eu não sei, querido, um milagre aconteceu quando um dos investidores da casa ligou para a Andréia e disse para a Andréia que queria negociar com ela. O banco já não queria, mas os investidores, só Deus mesmo na causa da gente. Certo? Nós estamos na tempestade, estávamos, mas Deus estava conosco. Então, querido, foi isso que aconteceu. Não é que, querido, você está aqui hoje. Quantas vezes, Marlene, você vê essa igreja? Muitos anos. Quantas vezes você participou de momentos de tempestade das outras pessoas? E você nunca pensou que um dia a tempestade chegasse na sua vida. E aí hoje nós temos Marcela do lado de Rosilene e Alex. Nós temos Luciano e temos Rosilene. Não é que é praga que eu estou jogando, mas às vezes isso acontece. Porque você tem a Lília lá do outro lado que participou do momento de dor, de angústia de Marlene, e hoje ela está passando pelo mesmo problema. Graças a Deus já está saindo da tempestade. Aleluia! Graças a Deus. Então, querido, a tempestade chega por da direita, chega por da esquerda, chega por da frente, chega para o seu vizinho, chega para todos. Elas são inevitáveis. A palavra de Deus em João 16 nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A tempestade é para negros e para brancos. A tempestade, as lutas são para fiéis e infiéis. A tempestade é para o mecânico, para o empresário, para o empregado. A tempestade é para o estudante, para a criança, para o inocente, para o pastor, para as ovelhas e para Jesus. Elas são inevitáveis. Segundo lugar, o que mais podemos aprender com a tempestade? Elas são inevitáveis, mas também elas são imprevisíveis. O que é isso? Se os discípulos que eram pescadores tivessem pelo menos um sinal de uma nuvem, eu te garanto que eles não iriam atravessar o mar, porque eles já tinham tido uma experiência negativa. Se eles olhassem ao redor e falassem: olha, Pedro, eu acho melhor, Tiago falando para ele, eu acho melhor nós ficarmos aonde nós estamos, porque você lembra da outra vez, Jesus não estava conosco, e aí o que aconteceu foi que deu o problema que deu, e a gente quase morreu. Mas não havia nada, não havia nenhum sinal.
era tardezinha e Jesus... Ninguém entra num barco de tardezinha, então mais um motivo para a gente acreditar que Jesus estava sabendo o que ia fazer. Porque geralmente, principalmente quando nós temos embarcações pequenas, a gente, quando vai caindo a noite, a gente recolhe as embarcações, porque tem medo de acontecer alguma coisa. E o mar, ou o lago, ou talvez uma lagoa, não é um lugar para você estar à noite. Pescadores, são profissionais, eles gostam. Mas geralmente as pessoas não. E nem todos os discípulos eram pescadores. Então eles devem ter falado assim, olha, não vamos não. E Pedro deve ter olhado e falado, não vai acontecer nada. Nós estamos no horário verão, está anoitecendo 8h30, então nós vamos chegar do outro lado sim. E tem mais, Jesus está conosco no barco. Não vai ter problema nenhum. Mas diz a palavra de Deus que de repente a chuva fina começou e a tempestade caiu na vida daqueles irmãos. Quero aplicar na sua vida esse segundo ponto. Se eu pegar o microfone e for falando aqui, perguntando para cada um de vocês, vocês vão chegar para mim e vão dar o schedule todinho de segunda-feira do que você vai fazer. Eu tenho certeza que muitos aqui já colocaram o schedule hoje ou talvez ontem, e eu vou limpar essa casa e essa casa. Talvez você vai para o banco do seu trabalho, talvez você vai para o lugar onde você trabalha, você já tem tudo certo. Eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Segunda-feira, certo? Eu vou acordar, não vou levar minha filha para a escola, nem a minha esposa, nós vamos dormir até umas 9 horas da manhã. Mas não dá. Tudo isso. Talvez isso não aconteça na minha vida nem na sua. Por quê? Porque as tempestades, elas são inevitáveis e imprevisíveis. Diz a palavra de Deus, de repente aconteceu o que aconteceu. O lugar onde era seguro para Pedro e para os 11 discípulos, se tornou uma grande ameaça para a vida deles. A sua casa, o seu telefone pode ser usado para tirar a sua paz na noite de hoje e na madrugada e talvez amanhã cedo. Pastor, misericórdia, para com essa mensagem, é só desgraça. Mas você precisa saber que as tempestades, elas são imprevisíveis, certo? E você tem que estar preparado, inevitáveis. Que eu quero chamar a sua atenção para isso hoje. Para que você não viva uma vida e pensando, certo, que não vai acontecer. Você tem que estar preparado. Financeiramente você tem que estar preparado. Porque se você não estiver preparado financeiramente, você vai depender de pessoas, e depender de pessoas às vezes não é muito bom. Então por isso que a gente tem que estar sabendo o que nós estamos fazendo. A igreja, querido, está envelhecendo. E graças a Deus que ela está envelhecendo de uma forma muito boa. Eu encontro com as pessoas na festa. Eu estive numa festa hoje à tarde, eu acho que a Maria está aqui, Maria também esteve comigo. E as pessoas chegavam para mim e falavam assim, pastor, o que o senhor está tomando? O senhor está mais novo do que quando eu o conheci. Eu não sabia se era mentira, se era elogio, mas alguma coisa, né? Mas geralmente as pessoas, elas falam isso para nós, sabe por quê? Porque geralmente a gente não bebe. Geralmente o crente dorme mais cedo. O crente confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele mais, ele faz. A gente é mais bonito do que a pessoa, certo, que não tem essa vida com Deus. Infelizmente, é isso mesmo. E aí eles chegam e falam. Então, nós estamos envelhecendo, é notório. Por mais que as pessoas cheguem para nós, eu encontrei com um rapaz que era cabeludo, estava carequinha hoje. Sem nenhum cabelo, o cabelo se foi. E com a cara velha, acabado. Eu disse, meu Deus do céu, será que eu estou tão velho como essa pessoa? E aí você tem que se preocupar. Você tem que poupar. Você tem que se preparar. Porque hoje as coisas estão bem, mas amanhã, inevitavelmente, elas podem se tornar coisas ruins na sua vida. E aí você tem que estar preparado para a tormenta. Assim, querido, a sua casa, um lugar de paz, tranquilidade, pode se tornar numa tormenta. Quantas pessoas não já passaram por isso? Hoje talvez você está me escutando e você está falando assim, realmente era verdade. Eu tinha uma família, hoje eu não tenho nada. Aquilo que era bom já não é mais.
tormenta, problema. O seu trabalho que você tinha com tanta segurança, hoje já não tem aquela segurança como antigamente você tinha. E até mesmo não é a questão do trabalho e a segurança, é a questão do seu corpo mesmo, que não está dando mais para baixar, para fazer os movimentos que você fazia. Você não aguenta mais cheirar o que você cheirava quando, há 10 anos, há 20 anos atrás. Já está dando enjoo em você. É uma tempestade que está se formando em sua volta, e que elas são imprevisíveis, e que elas estão vindo na sua direção. E o que você tem feito para se preparar? Anota, querido. Tempestades são inevitáveis e imprevisíveis. Terceiro e último lugar. Além delas serem inevitáveis e imprevisíveis, as tempestades são violentas. Violentas. Diz a palavra de Deus: mestre, não te importas que morramos? O vento está batendo no nosso barco. A água já entrou o que tinha que entrar. Nós vamos afundar. E o Senhor aí dormindo, quieto, numa almofada, como descreve o texto. Os discípulos, eles pensaram que eles iriam morrer naquele momento. E eles colocam, talvez, naquele momento, um grito na sua boca, nas bocas deles, dizendo para o Senhor: nos socorre. O Senhor já nos socorreu outras vezes, e agora nós esperamos de você. A morte de Jesus é certa. E a morte é certa, que é uma outra tempestade que nós vamos atravessar por ela. Eu fico vendo que agora, os avós de alguns estão morrendo. Daqui a pouco os pais estão morrendo. Meu pai já morreu. Minha mãe está com 81, não vai fazer. E a gente tem que esperar, infelizmente. Qualquer hora pode acontecer. A minha mãe tem um ditado, ela diz que ela não compra mais banana verde. É engraçado, mas é uma coisa que ela tem na mente dela. Porque ela não sabe se ela vai comer a banana que ela compra. Por isso que ela compra madura e já come logo. Ela vai para uma igreja de velhinhos. Ela mora em São Paulo, ali na zona, no Tatuapé. Coisa está tão ruim que o Tatu está andando a pé, lá em São Paulo. E ela vai para a igreja de velhinhos. E ela chega, de vez em quando eu ligo para ela, toda semana eu ligo, mas de vez em quando ela me fala assim: foi, mãe, que só está triste hoje, o velhinho fulano de tal morreu. Aí chega na outra semana: o velhinho tal, não sei, a velhinha tal morreu. E eu falei: meu Deus do céu, mãe, para de ir nessa igreja, que a senhora é a próxima da lista, desse jeito. Sai fora, vai para uma igreja de jovem. Mas é a coisa. A tempestade, elas são inevitáveis, imprevisíveis, violentas. Pergunta para um paciente de câncer e vê o que é uma quimioterapia. Eu converso muito com o pastor João e ele me fala das dores, dos enjoos e de coisas que ele nunca sentiu na vida por causa dessa enfermidade. Mas talvez não é somente um paciente de câncer. Talvez você passou por uma enfermidade no seu casamento, certo? Que deteriorou o seu coração e que formou uma erosão e que você hoje não acredita mais em nada e você vive uma vida amarga, certo? Sem sentido. Porque um dia a tempestade chegou na sua vida. Você gritou, certo? E ninguém veio te ajudar. E a pessoa que você estava esperando para te ajudar não te ajudou, te empurrou mais para baixo. Porque é violência. Tem hora que a gente grita no meio das nossas dores e ninguém nos ouve. E aí bate o desespero. Perdemos a direção e a concentração e a coordenação. Perdemos tudo por causa da tempestade. De um problema que nós passamos. As tempestades, queridos, elas são inevitáveis, imprevisíveis e violentas. Pelo menos o que me conforta hoje, nessa noite, é que você veio aqui. O visitante me desculpe, Poxa, eu vim logo nesse dia. Puxa, volto nessa igreja nunca mais. Essa caneta que eu entreguei para eles não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu te garanto que você vai sair mais forte. Porque você já sabe
que a tempestade vai vir. E que elas são inevitáveis, imprevisíveis e violentas. Tempestades são dores, são lutas, são prejuízos, são problemas. E é isso, querido, que a vida tem para nós. E a Bíblia fala que a gente vai passar por isso. Agora, se isso tem sido reservado na história para os seres humanos, eu quero dizer e vou dar para você a segunda parte do sermão. Agora abre um sorriso aí no rosto. Agora vem o melhor. Eu disse para você, glória a Deus. Eu disse, querido, eu estava passando um café para o pastor Wander, conversando, de repente o café quente derrama na minha mão, tempestade. Estava feliz da vida ali, meu amigo e tal. Bati, caiu, queimadura, ardeu 3 dias, fui no médico. Certo, não fui no médico, mas... E tantas outras coisas, não estou entendendo o sinal que ele está fazendo ali, mas é isso mesmo. Eu disse que a mensagem não seria uma tempestade na sua vida. Essa mensagem tem coisa boa acontecendo. Pois bem, a vida nos oferece tempestades, mas Deus nos oferece o escape delas todas. Amém? O amém foi tão dizer amém, amém, amém. Certo? A vida nos oferece tempestade, mas Jesus, Deus, nos oferece o escape de todas elas. Diz a palavra de Deus que Jesus acordou. Jesus levantou e repreendeu a tempestade. Esse Jesus, ele está acordado, ele não dorme, ele não está atrasado, ele vai vir diante da sua tempestade e ele vai parar a sua tempestade. E o que estava acontecendo de ruim vai parar na sua vida, porque Ele é o Senhor dos senhores. Os mares obedecem ao Senhor, os lagos, Senhor, as lagoas, tudo obedece ao Senhor, as estrelas, tudo está nas mãos dEle. E Ele hoje está dizendo para você, pode você estar passando por uma tempestade, mas eu estou com você e eu vou te livrar dela. Ele vai te livrar dela. Pastor, mas Jesus estava dormindo. Jesus não estava dormindo, querido. Ninguém dorme numa tempestade. Você tem condição de botar a cabeça no travesseiro e dormir numa tempestade? Você tem condições até mesmo de estar num cruzeiro, num transatlântico daquele maravilhoso, e o capitão chega e fala, nós vamos passar por uma tempestade. Você vai encostar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir. Você não dorme. Quem já fez aqui, participou de um cruzeiro, sabe o que eu estou dizendo. Não dorme. Quando você vê o navio balançando, você fica preocupado, será o que vai acontecer? Quando ele balança tranquilamente, como tem que balançar mesmo, você dorme gostoso. Mas se acontece do capitão, como aconteceu comigo com André e Tiffany, do capitão chegar e dizer, certo, nós estamos indo em direção a uma tempestade, mas o navio é equipado e tudo vai dar certo, você já não dorme. Acabou as férias. Você já fica alerta a noite toda. Você já vai de nervoso para ir para a lanchonete comer a noite toda. E ali todo mundo se encontra na lanchonete, não é para comer não, é para ficar alerta, porque se tiver que pegar um salva-vida, pega logo e pula. Esquece até da esposa e da filha. Por que que Jesus, a Bíblia fala que ele estava dormindo? Por que que ele estava fingindo que ele estava dormindo? Porque ele estava assim, querido. Jesus estava assim, ó. Virar para lá, virar para cá. E os discípulos. É porque é assim que a gente fica. Jesus estava querendo ensinar para os discípulos o seguinte. Presta atenção. Quero ver até onde eles vão chegar. Quero ver se realmente eles confiam em Deus. Porque Jesus estava ali com eles no mesmo barco. Mas, certo, quem era pescador e que navegava no barco da Galileia eram os discípulos. Quem sabe qual era a profissão de Jesus aqui? Jesus era pescador? O que Jesus era? Carpinteiro. Carpinteiro faz o quê? Mexe com madeira. O máximo que Jesus poderia fazer era o quê? Construir um navio de madeira. Mas isso ele não fazia.
Quem dominava a arte dos mares, dos lagos da Galileia, eram os seus discípulos. Então ele também, Jesus já havia ensinado para os seus discípulos. Se você pegar o livro de Marcos para trás, o livro de Mateus, você vai ver que eles já passaram pelas mesmas situações e eles não aprenderam. E Jesus chega para eles o seguinte: por que é que vocês ainda estão assim? Vocês estão com medo, vocês ainda não têm fé. O problema, querido, é que as tempestades elas acontecem, mas nós não temos fé para enfrentar as tempestades. O problema está aí onde Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Tempestades são inevitáveis, são imprevisíveis, elas são violentas, mas a sua fé, querida, onde está? A sua fé, ela pode fazer muitas coisas. Jesus, ele chega para os seus discípulos e fala assim, Jesus lhe diz: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiveres fé, com um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e em nada será impossível para vocês. Não é como algumas igrejas ensinam você determinar para Deus fazer alguma coisa, para você reivindicar para Deus, que você não é nada para reivindicar nada para Deus. O que Jesus está ensinando aqui é que se você, como ele diz, direis e há de passar. Então você está com uma tempestade no casamento, você repreende essa tempestade em nome de Jesus. Você está com uma tempestade na sua saúde, não adianta você chegar aí e começar a pedir para um irmão, pedir para outro irmão, ora por mim, porque isso, porque aquilo, não. Você precisa em você mesmo encontrar força para repreender os problemas que você está passando. Não é nem naquele momento procurar por Jesus. Naquele momento, os discípulos, Pedro deveria levantar e falar ao mar, certo? Mar, te aquieta, em nome desse Deus que esse Jesus um dia repreendeu, eu também repreendo. E aí a tempestade ia passar. Querido, porque elas são imprevisíveis, inevitáveis, e porque elas são violentas, você deve repreender isso que está acontecendo na sua vida. Se é um divórcio, repreende. Se é um problema financeiro, repreende. Se é um problema de saúde, repreende. Com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o tamanho da tua tempestade e quantos anos você está passando por ela? Ontem nós tivemos que mudar o percurso da nossa viagem de moto que nós fizemos, porque chegamos em Yosemite a 2 horas da onde nós iríamos dormir, e o parque estava fechado. Essas 2 horas para chegar no mesmo lugar se tornaram 6 horas e meia de viagem. Para quem já tinha rodado mais de 12 horas de moto durante o dia, foi divertido, foi bom. Mas ninguém iria aguentar as 6 horas de viagem, mais 6 horas de viagem. E quando eu vi uma placa, Sacramento, eu parei todos os jovens que estavam comigo, os irmãos da igreja, e falei para eles: não vamos dormir em Sacramento e vamos esquecer da gente ir até Bishop, uma cidade que Tamar gosta muito. E aí, chegamos perto de Sacramento, olhamos para o céu e vimos uma nuvem preta, mais daquela que eu nunca tinha visto. Eu logo pensei no Jansen. Pensei no Felipe, que estava com viseiras, e o pastor Daniel, que estava com viseiras escuras. Já estava por volta das 7 horas. A gente sabe que estava escurecendo às 8h30, mas 7 horas já estava escuro. Tanto é que o último posto que nós paramos para colocar gasolina, ele acendeu as luzes quando nós estávamos lá. E já estávamos debaixo de uma chuva. E parece que quando nós tiramos as motos da cobertura do poço, a chuva ficou mais forte. E para melhorar, o Felipe ainda fez umas gracinhas comigo. Eu estava atrás da moto dele, acelerou, jogou todo o barro da água no pastor, mas tudo bem, está perdoado o pecado dele. E aí, saímos no meio da escuridão, no meio de uma chuva forte, mas entramos na freeway,
dois se perderam. Eu fiquei esperando no meio do caminho, achei um, depois nós passamos o telefone, louvado seja o telefone, achamos o que se perdeu, os outros já estavam no destino, e chegamos, graças a Deus, todos bem no hotel. Mas passamos uma tempestade como nunca havíamos passado. E não somos motoqueiros experientes, a maioria das pessoas não estão comprando suas motos agora, mas ninguém se machucou, tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Mas o que eu falei para eles é o seguinte, que nós precisamos, quando andamos de moto, precisamos do equipamento certo para andar de moto. Muitos chegaram, ou quase todos chegaram no hotel ensopados. Só não eu e o Valsilei que não chegamos ensopados. Molhamos um pouco aqui essa região, mas o resto estava tudo seco. Por quê? Porque nós tínhamos o material apropriado. Pegou a bota do pastor Daniel, não via a bota do Felipe. Sua bota molhou? Não. Certo? Um pouquinho. Mas a bota do pastor Daniel ficou totalmente danificada. A meia eu falei, joga fora. Certo? E bem longe da gente. Porque ele estava com a bota, qualquer uma bota que ele vem para a igreja. E você tem que comprar uma bota apropriada que ela não molha sua meia na chuva. E você tem que estar com aquelas calças que eles acharam até engraçado e fizeram, né, muita palhaçada com a gente, porque aquelas calças que você fica sem nada aqui, só tem um couro. Mas é a calça ideal para você enfrentar o temporal. A luva ideal para enfrentar o temporal. O capacete ideal para enfrentar o temporal. Tudo ideal para enfrentar o temporal. Qual foi a consequência disso tudo? Chegamos secos, nós dois, os outros chegaram molhados. No outro dia, o Tamar até comprou uma calça amarela, botou, falou assim, hoje eu não pego chuva. E não choveu. Vai se preparar na hora errada. Estava com todo o material dentro, mas não usou. É outra coisa que não adianta. Certo? Você ter tudo preparado para a tempestade, mas não usa. Você tem que estar na tempestade com a coisa certa. Qual é a coisa certa? Jesus Cristo. Agarrado nele. Então, querido, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Elas podem ser inevitáveis, imprevisíveis, violentas, mas se Jesus estiver com você, e se você estiver agarrado nele, você vai chegar do outro lado, você vai chegar no hotel, você vai chegar no seu destino, certo? Sequinho e nada vai molhar você, porque você está revestido pelo Espírito Santo de Deus, revestido por Jesus Cristo. Então é isso, querido, que eu quero dizer para você. Segura, como nós cantamos, na mão de Deus. Eu quero só que você hoje, nessa noite, pense, quanto tempo eu estou na minha tempestade? Mas que você pense também, agora eu já sei tudo da tempestade, e eu vou me preparar para enfrentar as minhas tempestades. Eu vou repreender em nome de Jesus, seja vento, seja palavras, seja o que for, está repreendido, seja inveja, seja vida financeira, derrota na minha vida financeira. Hoje, nessa noite, eu vou repreender e eu vou ter do Senhor a resposta da minha vitória. Você crê nisso? Ou eu estou falando para um monte de gente que não está escutando e que não está assimilando o que eu estou dizendo? Você crê nisso mesmo? Se você crê nisso, que você já sabe o que é tempestade, e hoje você vai começar a repreender a sua tempestade, no nome de Jesus. Se você crê que você pode fazer isso, fica de pé em nome de Jesus. Não precisa ficar de pé para me agradar, que eu não quero isso não. Se você crê que realmente você vai exercer a sua fé em Cristo Jesus, eu te garanto a você, se eu tivesse agora uma imagem de Jesus aqui, lá do céu, ele ia ficar muito alegre porque você levantou nessa noite. Porque, querido, o que Jesus quer do Luciano, do Márcio, do Ulisses que está nos visitando, é que a gente seja crente que confia em Deus. O que ele quer da Lúcia, o que ele quer da Jaqueline, o que ele quer da Márcia, da Marcela, da Marcele, ele quer que
todas essas mulheres sejam mulheres de Deus, que confiam em Deus. Então hoje, nessa noite, nós vamos orar. Orar para que essa tua tempestade possa passar. Mas possa passar por você e ela possa sair por você em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Fecha teus olhos. Talvez aqui nessa noite alguém está passando por uma tormenta. Um tufão. Um tornado. Se você está passando por um tornado, por um tufão, por um temporal daqueles que você nunca viu na sua vida, aí, querido, nós vamos precisar de chamar a ajuda dos irmãos para orar por você agora. Tem alguém aqui nessa noite que está passando por esse furacão, está no olho do furacão e não tem nem forças para orar? Saia do seu lugar aqui agora. Não brinque com isso. As tempestades, elas matam. Então vem aqui em nome de Jesus. Esse menino estava depressivo. Ele era um menino depressivo. Ele terminou com a sua namorada. Uma briguinha da sua namorada lhe custou a vida. Porque o pai e a mãe, eles pensaram que ele nunca ia cometer uma coisa dessa. Mas se você, querido, está passando pelo olho do furacão, sai da onde você está e vem aqui em nome de Jesus. E eu vou pedir aos irmãos que também saiam para orar com os irmãos, porque as coisas são assim, querido. Nós temos que apoiar uns aos outros. Você que é líder da nossa igreja, esteja aqui. Cadê vocês? Garra aqui, Marção. Vem aqui, Marção. Pega aqui no Vitor, pega aqui no Sebastião. Queridos, vem aqui agora, em nome de Jesus. Garra aqui. Vem aqui, Jessé. Vem aqui. Da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida Turbulência, sabe, sobre venha pra cá. Segura na mão de Deus e vai. Diz aí, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sai de onde você está. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Gostaria que vocês agora que estão aí, que também passam por essa tempestade, mas não estão no olho do furacão, vocês dessem a mão para as pessoas aí que estão do seu lado. Une aqui as duas galerias aqui, o lado direito e o lado esquerdo, dá a mão. Dá a mão aí. Igreja, querido, é isso. A igreja anda junta. Se nós não estivermos juntos, como aqueles discípulos estavam juntos com Jesus, o nosso barco vai afundar. E depois a gente vai chorar. Então hoje, nessa noite, eu tenho certeza que as pessoas que vieram aqui primeiro estão passando por uma grande tempestade. Grande. Não é média, não é pouca, é grande. É furacão, é tormenta, é tufão. Hoje elas vão ser cuidadas por esse Jesus. E você também, como eu, que passa por essas tempestades. O Senhor está olhando para nós nessa noite. E Ele vai fazer aquilo que Ele sabe fazer. Com a nossa fé. Tem que ser com a nossa fé. Porque sem fé é impossível você agradar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós temos aqui o Charles, que está aqui à frente, ó Deus, está passando por uma grande tempestade.
Mas em nome de Jesus, o inimigo está repreendido na sua vida. E não há, ó Deus, seta inflamada do maligno que vai tocá-lo. Porque hoje nós estamos clamando pelo sangue de Jesus Cristo aqui. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas tem poder também para envergonhar Satanás. Então, general de guerra, o Senhor que é o nosso Senhor e Salvador, cuida dessa vida agora em nome de Jesus. E que tudo que foi tomado seja restituído em nome de Jesus Cristo. Seja saúde, seja o que for, que o Senhor tome conta dele. Da mesma forma, Pai, nós entregamos o Vitor, a Letícia nas tuas mãos. Pai, assim como a do Charles e assim como a do Vitor, eu não sei o que está acontecendo, mas tu sabes. E eles, ó Deus, não ficaram parados quando eu falei que eles estavam no meio de uma tormenta. Eles vieram à frente com coragem. Vieram e deram um passo de fé na direção do Senhor. Porque eles vieram no altar do Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora, ó Pai, olhando para a vida do Vitor, a sua tormenta, e que o Senhor alivie o peso do barco. E que tudo que está em volta dele, sua família, suas filhas, sejam aliviadas nesse momento para a honra e glória do Senhor. E que todo, Senhor, e todo problema que está acontecendo na sua vida, tira, dá paz para ele, ó Pai, em nome de Jesus. Que ele saiba que o Senhor está cuidando da sua vida. E que ele é amado do Senhor. E que esse Jesus é poderoso para fazer muito mais do que ele pede, do que ele pensa. Da mesma forma, Deus, acampa ao redor o seu Davi do Sebastião. Campa os teus anjos ao redor dele, visita o seu coração. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor conhece o coração do homem. E eu sei o quanto é difícil homens vir à frente, e eles aqui estão. Então, em nome de Jesus, ó Deus, esses 3 homens têm que sair daqui hoje, Senhor, fora dessas tempestades, em nome de Jesus. E que eles possam, Deus, ver a luz no final do túnel. Que eles possam chegar do outro lado, abraçar, ó Deus, e a se alegrar. E, ó Deus, pular, Senhor, de alegria, e por causa da vitória que o Senhor está os dando nessa noite para esses 3 homens. Ó Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor falou os corações deles. E da mesma forma, Deus, nós colocamos todos que aqui estão nessa noite, a minha vida, a vida do meu irmão, da minha ovelha, dos nossos visitantes. Pai, elas são inevitáveis, imprevisíveis, violentas, mas o Senhor pode todas as coisas. É do Senhor, ó Deus, que nós confiamos. Estamos no barco contigo. O Senhor é dono do nosso barco. O Senhor faz a diferença na tormenta, e nós vamos atravessá-las com o Senhor. Seja a morte, seja o que for, atravessaremos com o Senhor e chegaremos juntos com o Senhor no destino final. Nós te louvamos pelo que tu és. Em nome de Jesus. Amém. 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 Segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus. Vamos cantar. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. segura. Nas mãos de Deus e vai.
chegará, segura